Have you heard of the one called Savior? Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have found this love, and I believe in the Son. Show me your way. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that the King will come. 'Cause I have found this love, and I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Caros amigos do segundo semestre, é um prazer estar falando para vocês aqui hoje, dia 2 de novembro, praticamente um feriado nacional, aqui na Feira de Santo Antônio de Jesus, onde vocês observam que mesmo diante deste feriado, as pessoas estão aqui todos reunidos nesta feira. Observa-se que a Feira de Santo Antônio de Jesus tem alavancado todo o comércio hoje. Comércio este que se desenvolveu através de uma feira. Vocês observam todas as mercadorias aqui expostas para o bel prazer das pessoas. Feira esta que não atende só a Santo Antônio de Jesus, mas atende a todas as regiões circunvizinhas. No seminário desta noite, vocês observarão o que nós poderemos fazer para alavancar mais o comércio e como a Feira Livre de Santo Antônio de Jesus ela tem conseguido desenvolver este comércio com tanto prazer. Boa noite, turma. Eu sou Léo Maia e estou aqui para apresentar para vocês a entrevista de Ellen Ladrão, falando um pouco da história de Santo Antônio de Jesus, mais especificamente da Feira Livre e o surgimento da cidade através dela. Olá, estou aqui com o senhor Hélio Valadão, autor do livro Santo Antônio de Jesus, Sua Gente e Suas Origens. Ele é a história viva sobre Santo Antônio de Jesus, vai nos contar um pouquinho do surgimento da feira e dos seus aspectos que fez elevar o comércio de Santo Antônio de Jesus. Senhor Hélio, bom dia em primeiro lugar. Queria que o senhor contasse a nossa turma aqui um pouquinho de como surgiu o comércio de Santo Antônio de Jesus. Bom, antes de tudo, bom dia e muito obrigado pelo prestígio que vocês, no prazer que vocês me concederam, fazendo uma visita e registrando essa parte da história santo-antoniense. Eu tenho um prazer muito grande porque eu me orgulho desse meu livrinho, porque aí eu fiz uma pesquisa durante 8 anos, eu escrevi esse livro e sem nenhuma modéstia, sem nenhuma paixão e vaidade, eu tenho a impressão que ele retratou fielmente quase tudo, pelo menos o de mais importante que houve na história de Santo Antônio de Jesus. Então, o pessoal, as entrevistas que eu tenho, principalmente os alunos, querem ser mais objetivos, querem logo ir ao âmago da questão. Mas a história, ela é longa, ela não se faz de um dia para o outro. E também Santo Antônio de Jesus não nasceu de um dia para o outro. Então, para vocês compreenderem como surgiu Santo Antônio de Jesus, tem que compreender primeiro que Santo Antônio de Jesus, como eu quis escrevi uma crônica há muito tempo, mas não a publiquei, porque eu disse abertamente, e poderia ser que o Santo Antoniense ficasse contrariado e não satisfeito com a minha classificação. Mas a realidade histórica de Santo Antônio de Jesus é afirmar que Santo Antônio de Jesus nasceu da mandioca. Então o pessoal acha cômico e acha até não
não muito aceitava essa explicação, mas a realidade é essa. Por que essa realidade? Porque o Brasil, quando começou a desenvolver, em 100 anos mais ou menos de importação de escravos africanos, já tinha, só de africano no Brasil, tinha 3.600, foram importados 3.600 negros da África. E o país crescia, também vieram brancos, e os índios foram formando do caldeamento de índios, pretos africanos e brancos, nasceu o brasileiro. E desse caldeamento, o país foi desenvolvendo. Depois de 100 anos de todo esse caldeamento de raças, então criou um desenvolvimento muito grande populacional. E esse pessoal que morava quase tudo na Bahia, era a capital brasileira, morava tudo na Bahia, precisava de gêneros alimentícios, tinha que produzir e com que se alimentar. Então o governo, na época que era a corte portuguesa, estudou o problema e viu que se não tivesse um aumento, um incentivo para a produção, o pessoal ia morrer de fome. Então os portugueses lançaram um incentivo para para aumentar a produção, principalmente a mandioca, que a mandioca é um produto barato, fácil de ser trabalhado, fácil de ser produzido e fácil de ser transformado em farinha, que era a base alimentar de todos os índios, todos os escravos, e mesmo os brancos, quase tudo era base. Até hoje, a farinha ainda é um alimento básico da população baiana. Minha esposa mesmo não fica sem uma farinha de forma alguma, até hoje. Então, na época, o governo português incentivou, doou terras para se plantar farinha, para incentivar o cultivo da farinha. E Santo Antônio de Jesus teve várias sesmarias que foram utilizadas para plantar farinha. E uma dessas sesmarias foi adquirida, foi doada ao padre Mateus Vieira de Azevedo. Realmente, Mateus Vieira de Azevedo. Então, o padre Mateus, não se sabe a origem do padre Mateus, se ele era um agricultor ou se era um padre quando veio para Santo Antônio de Jesus. Isso é uma coisa que tem que ser estudado e tem que ser comprovada. Nós não temos, nosso Fernando Pires de Queiroz, Isaías Alves e eu, não tivemos condição de dizer se ele era padre ou se era um agricultor. Mas a realidade é que ele recebeu as serras de Santo Antônio de Jesus, foram doadas a ele. E ele chegou aqui a plantar uma quantidade muito grande de mandioca. Na época era distribuído ao menos quantos 500 unidades de mandioca para cada escravo. Era obrigado a ter para cada escravo, no mínimo, 500 cavas de mandioca. Ele, pelo número que ele chegou a produzir mais de 40 mil cavas, raízes de mandioca, entendeu? Porque ele chegou, pelo cálculo, mais de 60 ou 70 escravos. Ele possuía, trabalhando para ele. Então, o Nazaré, para poder aumentar a sua produção, criou essas sesmarias. E a sesmaria, aqui foi uma sesmaria de Padre Mateus, justamente a área de Santo Antônio de Jesus. Aqui foi fundada, justo perto da praça atual, ali na praça atual, a igrejinha. E não se sabe se o Padre Mateus era realmente padre, porque não tem comprovação que ele tenha sido estudado ou em Cachoeira, numa escola lá de religiosa de Cachoeira,